Já vou colocar aqui, a gente normalmente grava, depois a gente publica para aqueles que não puderem assistir na hora, tá bom? Aqui no Teams também tá legal, né, Henrique? Isso. Beleza. Então, gente, boa noite novamente. Vamos começar então esse primeiro dia. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou psicoterapeuta, trabalho com algumas abordagens que a gente chama um pouco mais recentes aí da psicologia, né, mais ligadas à neurociência. Então a gente vai falar um pouco hoje, né, nesse curso que a gente gosta sempre de começar falando que ele é um curso um pouco voltado, né, para práticas de tratamento, assim, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, eu acredito que cada um, né, forma um curso e usa esse tema, às vezes para um aspecto mais empresarial, às vezes cada um vai dando a sua conotação, né? Esse tema é muito abrangente e a gente aqui tem realmente um foco um pouco mais para tratamento, né? A gente tem uma preocupação e um viés um pouco mais voltado para a parte de cura, né? Para terapeutas, para pessoal que gosta dessa área de terapias, para profissionais da área e para pessoas também que estão interessadas em trabalhar com questões pessoais, que não são diretamente da área. A gente tem gente aqui de todas as áreas, temos engenheiros, temos médicos, temos, enfim, né? Mas são pessoas que, de uma certa forma, querem conhecer um pouco mais. Então, por isso que a gente sempre diz que, apesar do curso não pedir pré-requisito, né, que a gente não pede nenhum conhecimento prévio em nenhuma área da psicologia ou da neurociência, a gente vai em assuntos um pouco intensivos, vamos dizer assim, né? Não com níveis de critério muito difíceis, para não ficar algo muito maçante, até porque a gente também não vai ter muito tempo, mas a gente gosta de tentar dar um pouquinho mais de conteúdo nesse aspecto que eu venho falando, né? Um intuito mais de tratamento, para a gente poder olhar sempre por esse aspecto, né? E a gente vai tentar aqui, obviamente, adaptar um conteúdo que é muito vasto, né? Então, a gente vai, enfim, tentar fazer um resumo aqui em 2 dias de um curso que a gente tem regular, né? Que aí sim é um curso maior, né? E a gente consegue ir com mais profundidade nos assuntos que a gente vai ver, tá bom? Então, assim, uma coisa que eu gosto sempre de avisar e combinar com vocês como a gente tem pouco tempo e a gente vai passar pelos assuntos, a ideia é que a gente tente deixar perguntas para o final de cada módulo, tá? Então, claro que, de repente, você já pode ir deixando alguma pergunta, se quiser, aqui no chat. A gente já vai separando as perguntas, mas você pode fazer pergunta também aqui no vídeo. Quase ninguém gosta de participar, isso é natural, mas a gente deixa as perguntas para os intervalos. Pode ser assim, que aí eu acho que fica melhor, né? Então, ao final de cada módulo, a gente abre um espaço para pergunta, e aí eu acho que fica mais fácil da gente administrar isso, certo? Então, deixa eu colocar aqui. Aí, uma observação também que eu gosto de fazer é que, se você puder, dê preferência para fazer o curso amanhã ou hoje, até se der tempo de mudar, para uma tela maior, horizontal, até para a gente passar a apresentação, tá bom? Isso a gente gosta de avisar antes, mas acho que dessa vez a gente não conseguiu mandar por e-mail a tempo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar a tela aqui da apresentação. E aí eu queria que vocês me confirmassem se vocês estão vendo, por favor. Estão conseguindo ver? Deixa eu colocar o chat aqui só para eu ver a resposta de vocês. Beleza. Estou vendo algumas respostas aqui. Sim, 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 sim. Ok, gente. Então, eu vou tirar aqui um pouquinho. Eu vou tirar esse chat. Então, assim, deixa as perguntas aqui que a gente vai responder num próximo momento, conforme elas forem surgindo, tá bom? Que aí a gente junta e faz as perguntas de uma forma só. Aqui no Teams também, tá? Então, deixa a pergunta aqui nesse campo aqui do chat, parecido com o Zoom,
e a gente vai pegar e a gente vai responder. A gente só não vai conseguir fazer aqui no Teams aquela pergunta ao vivo, como a gente está fazendo aqui no Zoom. Mas deixa a pergunta aqui escrita que a gente responde na hora que a gente for fazer os intervalos. Combinado? Então, beleza. Então, eu vou olhar para cá e vou olhar para as duas câmeras, porque a gente está tentando fazer um teste aqui com outra plataforma de transmissão para quem já participa do curso com a gente, tá bom? Então, não se incomodem, por favor, com esse olhar duplo. Então, aqui, primeiro a gente tem uma tela, nós aqui em cima, né, nesse barquinho, e eu já passei aqui sem querer, deixa eu voltar. Então, é como se a gente estivesse aqui em cima, e essa outra parte aqui de baixo, do iceberg de forma de cérebro, é aquele curso que eu falei, que é um curso mais completo que a gente tem também, que a gente chama de educação continuada, tá? Que é um curso onde a gente consegue entrar com mais detalhes nos assuntos que a gente vai ver aqui e alguns outros, né? Porque a gente tem mais tempo, então a gente consegue, de uma forma mais profunda, falar sobre alguns temas aqui. Enfim, e é um curso que fica disponível offline, então não é um curso online como a gente está fazendo aqui. A gente está reformulando ele e a gente vai colocar em breve disponível novamente. A gente está com uma turma em andamento. Daqui a pouco a gente vai abrir inscrição para uma nova, tá bom? Então, assim, o que a gente vai ver hoje, a exemplificação dessa imagem aqui, é que a gente só vai conseguir ver um pedaço, né, bem pequeno do conteúdo que a gente tem de inteligência emocional e neurociências que a gente tem disponibilizado nesse curso, tá? Então, uma coisa muito importante que eu gosto sempre de colocar é esse princípio da incerteza aqui, que, enfim, resume muito bem algo que eu gosto sempre de colocar no início. Tudo que a gente vai colocar aqui vem sempre ligado a pesquisas recentes da neurociência, tá? Então, não é uma verdade absoluta. O que a gente vai colocar aqui não é opinião minha, e todo o conhecimento que eu vou colocar aqui são pessoas que debruçam as suas vidas em laboratório, estão no dia a dia delas, estudando e colocando as suas vidas dedicadas à pesquisa. Tá? Então, tudo que a gente vai colocar aqui vai ter fundamentação científica, você vai ter referência, vocês vão ver que eu vou dar referência de quem colocou esses estudos ou publicou esses estudos, e é lógico que não é uma verdade absoluta. Tá? Então, a gente sabe que é muito importante a gente ter cuidado de que a gente não está dizendo que o que a gente vai falar aqui é a única certeza ou a única fonte de informação correta. Tá bom? O que a gente vai colocar aqui é uma visão da neurociência para a inteligência emocional, para transtornos mentais e todas as informações que a gente vai falar aqui. A gente não quer dizer que nós somos melhores ou piores, né? Que as nossas vertentes são as melhores ou as piores, mas é o que a neurociência hoje traz e é o que a gente vai olhar aqui. E muitos dos conceitos que a gente vai ver aqui, vocês vão ver que são conceitos novos, de 2015, 17, 18. Né? Então, são conceitos que a gente não tem ainda nem na linguagem, nem traduzidos para a língua portuguesa, por exemplo. Tá? Então, são conceitos bem novos mesmo. Bom? Então, aqui eu coloco sempre alguns drops que a gente chama, né, que são algumas perguntas retóricas, né, para a gente levantar, e a gente, ao longo do curso, vai responder algumas delas, a maioria, né, que é, por exemplo, o conceito de saúde. Se o conceito de saúde para a gente é ausência de doença, ou se pode ser algo a mais. As doenças psicossomáticas, o que elas são, de fato. As emoções, elas são inatas, aprendidas ou construídas. Então, existe uma teoria antiga aí que você já deve ter aprendido, ou você já deve ter ouvido falar, que existem emoções primárias e secundárias, né? E que a gente tem emoções e a gente expressa ela pelas nossas faces, né? Enfim, e pelas formas como a gente coloca ela na expressão facial, a gente consegue perceber as emoções e a gente vai ver se isso é fato ou não. O que são as neurociências, né? Tão faladas aí. Neurociência a gente pode ter aplicado à saúde mental, à reabilitação, à neurologia especificamente, né? A neurocirurgia, a medicina neurológica, enfim. Neurociência tem várias áreas, né? As emoções, elas podem alterar a personalidade, né? Até que ponto as minhas emoções, elas influenciam na minha personalidade ou não?
ou se isso pode ser alterado e em que ponto isso pode ser alterado. Essa é uma pergunta interessante também. A repetição de tarefa, elas podem, de fato, mudar hábitos, né? Existe um livro aí muito conhecido, né, de que se você repetir um hábito por 20 dias ou 21 dias, isso se torna algo já aprendido pelo teu cérebro. Será que isso é verdade? Será que isso não é? Essa pergunta é muito importante. É possível fazer reprogramação mental? Ou seja, qual é o conceito de reprogramar a mente, né? Reprogramar a mente, será que é apagar alguma coisa e reescrever? Será que é isso, a reprogramação mental, que é muito vendido hoje em dia por aí? E o que é inteligência emocional para você? Qual é o teu conceito de inteligência emocional? Quando você vem para cá, o que você busca com inteligência emocional? Você busca inteligência emocional para um paciente, para tratar alguém, para resolver alguma questão em você? Então, possivelmente, você já veio com alguma demanda. Qual é essa demanda? O que é inteligência emocional para você? Então, a gente começa com quem começou praticamente com esse conceito, né? O Peter Salovey e o John Mayer começaram realmente com esse termo, né, com essa nomenclatura, e o Daniel Goleman se tornou um autor mais conhecido, com mais publicações de inteligência emocional. Isso começou lá nos anos 90, né, no meio acadêmico, de fato. Então, Daniel Goleman, ele coloca a inteligência emocional como a seguinte definição: é a capacidade de reconhecer nossos sentimentos e os das outras pessoas, para motivarmos e para poder liderar adequadamente com as nossas emoções, tanto em relação a nós mesmos quanto às pessoas com as quais nos relacionamos. Então, essa é uma definição clássica de Daniel Goleman, e provavelmente você já deve ter visto o livro dele, você já deve ter lido alguma coisa sobre ele. Outra coisa que ele diz é uma forma diferente de inteligência. Existem alguns tipos de inteligência, a gente não vai entrar no detalhe aqui, porque, como eu falei, não é o nosso objetivo fazer mais um curso de inteligência emocional como outros, né? Então, no curso tradicional, você vai ver lá quais são os tipos de inteligência, eles vão pegar essa parte aqui do Daniel Goleman e ficar falando sobre isso aqui, né? E a gente vai passar rapidamente sobre essa questão, tá? Então, ele diz que é uma forma diferente de inteligência, diferente das tradicionais, compostas principalmente de autoconhecimento, controle de impulsos, persistência, automotivação, habilidade social e capacidade de perceber sentimentos alheios. Isso, segundo Daniel Goleman. Certo? Até aqui, ótimo, né? Ele divide a inteligência emocional em 5 áreas. O autoconhecimento emocional, saber reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre, tomando consciência das suas próprias emoções, isso é importante. A gente vai ver como e como que a gente pode fazer isso. Controle emocional, capacidade de lidar com as próprias emoções, adequando-as a cada situação. Isso aqui é fácil, né? Parece, né? Mas a gente vai também tentar ver como que a gente pode tentar melhorar isso. Terceiro, automotivação, dirigir emoções para objetivos determinados. E isso torna-se, às vezes, difícil. E a gente vai tentar entender por quê. Por que a gente tem instintos, né? E por que a gente, às vezes, reage e age, muitas vezes, sem a razão. A empatia, saber reconhecer as emoções nas outras pessoas. A gente vai ver um pouco que empatia, o conceito de empatia não é muito bem esse, né? Mas esse é o conceito de Daniel Goleman, né? A empatia e 5, a habilidade nos relacionamentos interpessoais. Isso eu acredito que seja importante e que a gente entenda por que isso é importante, né? Porque nós não vivemos sozinhos e a gente precisa trabalhar e desenvolver isso sempre. Então, para ele, educação emocional significa tudo isso aqui: identificar e nomear sentimentos, expressar sentimentos da melhor forma possível, né, óbvio, avaliar a intensidade dos sentimentos, lidar com eles, ou seja, eu preciso saber, né, além de identificar, saber lidar com eles, adiar a satisfação, isso tem a ver com o sistema de recompensa, ou seja, eu não posso
querer, né, ter recompensas rápidas, é isso que ele está querendo dizer aqui, controlar impulsos, reduzir tensão, saber a diferença entre emoção, sentimentos e sensações, a gente vai ver um pouco disso aqui, falar consigo mesmo, ter um diálogo interior, isso é uma espécie de autoterapia, talvez que ele esteja sugerindo, ler e interpretar indícios sociais, usar etapas para resolver problemas e tomar decisões, compreender a perspectiva dos outros, talvez isso aqui esteja se referindo à empatia também um pouco, e expectativas realísticas sobre si mesmo e dos outros, e do outro, né? E não viver no mundo da fantasia e nem fora de uma realidade, né? Inteligência emocional, para a gente, aqui, a gente acrescenta mais alguma coisa, que é necessário a gente desensibilizar traumas, ressignificar memórias, para possibilitar desencadeamentos que permitam novos hábitos e comportamentos. E outra coisa importante, não existe atalho e nem milagre. Então, muitas vezes, as pessoas hoje buscam, eu quero os 5 passos da felicidade, eu quero emagrecer em 10 dias 20 quilos, eu quero saber a resposta e a pílula mágica, eu quero desbloquear aquela parte do cérebro onde eu vou fazer assim, eu vou achar, né, aquela parte da cabeça do cérebro onde ninguém conhece, eu vou conseguir ter alta performance. Então, enfim, hoje é muito fácil ver pessoas que estão buscando isso, né? O remédio, a pílula. E isso não existe, de fato não existe. A gente já vem trazendo aqui para você, já de informação de início de curso, que não existe. Tá? Então, assim, essa informação, por exemplo, de que a gente usa 10% do cérebro, isso é mito. Tá? A gente ainda vê isso escrito em literatura, dizendo que a gente tem que desbloquear nosso cérebro, que a gente só usa 10% da mente e tudo mais. Isso, do lado do aspecto científico, não existe. Tá? A gente usa o nosso cérebro de forma total, tanto do aspecto anatômico quanto do aspecto energético. Então, não tem nenhum tipo de possibilidade, hoje, da gente usar, por exemplo, 10% da nossa cabeça. Tá? Então, essa coisa do desbloquear, de conseguir uma performance fora da realidade e tal, isso a gente vai continuar buscando, fugindo dos nossos traumas, das nossas memórias, porque a gente quer um milagre, a gente quer uma solução, e isso só vai fazer a gente se distanciar, se descolar do que realmente a gente precisa ver. Então, essa parte aqui talvez seja a parte mais difícil, porque para eu olhar trauma, para eu ressignificar memória, eu tenho que ir lá atrás, né? Eu tenho que me conectar com o que não é tão bom. E aí eu não quero, né? Eu queria a parte fácil. Eu queria a reprogramação mental, eu queria a PNL, que vem muitas vezes com soluções mágicas e tudo mais, e no final eu vou ver que nada disso funciona de forma completa, né? São ferramentas que podem auxiliar, mas se eu não olhar para essa parte aí, que a gente vai ver o porquê, a gente vai ver que muito pouco disso funciona de fato, certo? Então, para isso, a gente vai precisar olhar um pouquinho a parte da neuroanatomia. Eu sei que para quem não é da área, fica mais chato, mais complexo, mas a gente vai passar de forma bem rápida e bem leve, tá bom? Sobre como o sistema nervoso evoluiu, né? E como que a gente chegou até o que a gente tem hoje, tá bom? Então aqui a gente tem uma imagem mostrando, deixa eu tirar daqui, descer, a evolução do cérebro pelas espécies, né? E a gente vê por essa imagem que na verdade o nosso cérebro ele foi acoplando partes. A gente não veio com um cérebro completamente novo, né? O que a gente percebe por aqui é que ele veio, de uma certa forma, com estruturas. E que, com o passar da evolução, e aí, gente, o que a gente está falando aqui, sim, é de uma teoria evolucionista. Tá bom? Se você acredita na teoria criacionista, tudo bem. Né? Cada vez mais a gente vem percebendo até que a criacionista e evolucionista convergem, né? Elas estão cada vez mais próximas. É muito possível que tenha existido as duas. Mas o que a gente percebe é que a gente veio acoplando estruturas no cérebro.
E aqui a gente saiu da água, de peixe para anfíbio. Anfíbios, a gente teve uma variação, né, de peixe, anfíbio e réptil. E do sistema reptiliano, a gente vai ver mais para trás, a gente deu um pulo aqui, porque nós não somos muito semelhantes à ave, nós somos mais parecidos com a estrutura dos répteis. A gente acoplou estruturas novas. Então, a gente herda várias partes de outras espécies. Essa é a evolução do nosso cérebro de uma forma bem resumida aqui. Então, como que aconteceu isso? Em torno de 3,4 bilhões de anos atrás, as bactérias começaram a desenvolver canais de íons, isso no mar, que são membranas de proteína capazes de controlar o fluxo de íons. Íons são átomos ou moléculas que possuem cargas elétricas. 2 bilhões de anos atrás, ou seja, vindo nessa escala evolutiva, células chamadas eucariontes, ou seja, onde o núcleo é envolvido por uma membrana, desenvolveram a capacidade de produzir sinais elétricos quando nadavam. Então já começaram esses impulsos elétricos a acontecerem. 600 milhões de anos atrás, mais recentemente, algumas águas-vivas desenvolveram os primeiros sistemas nervosos. Então são considerados os primeiros seres com algum sistema nervoso. 550 milhões de anos, as planárias, que é uma espécie de verme, desenvolveram um sistema nervoso simétrico e bilateral. A gente vai ver que muito de nós, né, seres humanos, nós temos simetria e bilateralidade. Dividido em duas partes simétricas esses vermes. Esse sistema possuía sensores de luz, que é um protótipo do que viria a ser os nossos olhos. Isso tudo no mar ainda. Isso torna quase evidente que os primeiros cérebros tenham surgido dentro da água. Uma informação de curiosidade, nessa época, quando os tubarões surgiram na natureza, próximo dessa época, as árvores fora não existiam ainda. Então, não era possível ter vida fora ainda do mar. Mais recente, 350 milhões de anos atrás, o processo evolutivo levou os seres para fora da água. Os peixes evoluíram e surgiram os anfíbios e possivelmente depois os répteis. Esses, os répteis, possuem um cérebro mais complexo do que os peixes. Mas o fato, aquilo que a gente conversou, é que eles possuem o que os peixes já possuíam, porém com algumas coisas novas. Assim como o réptil possui aquilo que os anfíbios já tinham, com algumas coisas novas. O processo evolutivo, então, ele mantém estruturas evolutivamente antigas, lá do mar, adicionando novas estruturas conforme o processo de seleção natural ocorre. Então, espécies foram ficando e a gente foi adicionando ao cérebro estruturas novas, como a gente falou. Quando a gente observa o cérebro humano como é agora, ele tem as mesmas estruturas que constituíram o sistema nervoso de seres mais primitivos. Tanto que é comum nos dias de hoje chamarem a parte mais primitiva do nosso cérebro de reptiliano. Esse nome não é mais usado. Tá? Você pode ouvir muito ainda falar de cérebro reptiliano, mas hoje a neurociência chama de tronco cerebral. A gente não usa mais sistema reptiliano porque existem vários problemas aí nessa nomenclatura. Tá? Mas, como referência, você pode ouvir ainda muito cérebro reptiliano. Como está escrito aqui, ele foi sugerido na década de 70 pelo neurocientista MacLean e apresentado em 90, né, para a gente ver como esse conceito é antigo, quando ele fez uma publicação sobre isso. Isso explica porque, mesmo tendo um cérebro moderno, com córtex pré-frontal, que a gente vai falar também, com áreas exclusivas nossas, e que possibilita coisas fantásticas, né, raciocínio e pensamento, por outro lado, a gente tem comportamentos intrinsecamente primitivos. A gente tem comportamentos ainda inerentes a espécies antigas. Comportamentos primitivos estão nos primeiros lugares entre categorias motivacionais nos seres humanos. Uso de drogas, comer, beber, sexo, entre outros. Esses comportamentos acionam circuitos de recompensa, que são primitivos, e que diversos outros animais também possuem. Então, a gente vem percebendo que são sistemas dotados de recompensas fáceis e que a gente ainda tem, e a gente ainda precisa saber lidar com isso.
Então, muito de compulsão alimentar, muito de não conseguir lidar com alguns hábitos, vem de mecanismos ainda antigos, no mesmo cérebro que pensa, que faz projeções fantásticas e está tudo no mesmo lugar. Então, aqui a gente tem o desenho dessas três partes, vamos dizer assim, por isso que é chamado de cérebro trino. Deixa eu trazer esse negócio para cá. Essa proposta de MacLean, em 70, foi a teoria do cérebro trino, tá? Que para ele era o cérebro reptiliano, que é essa parte aqui, ó, rosa e vermelha, não sei se estão vendo com cor, espero que sim. É a parte rosa com o bulbo aqui atrás, com a parte vermelha. É uma parte mais rústica, né, mais antiga, que traz para a gente instintos. Depois, o sistema límbico, que é também o cérebro chamado emocional, que a gente vai ver aqui o tálamo, o hipotálamo, o giro do símbolo, enfim, toda a parte que faz com que a gente tenha memória e as emoções são desenvolvidas, principalmente em toda essa parte aqui do sistema límbico, e a parte do neocórtex, que traz a gente o poder de pensamento, por isso que é chamado de cérebro pensante, tá? Que traz para a gente justamente a capacidade de raciocinar. Faz a distinção da nossa espécie, inclusive. Tá? Então, hoje a gente chama essa parte aqui de tronco cerebral. Tá? A gente ainda tem uma certa definição. Na verdade, hoje a gente fala muito mais de cérebro automático e cérebro pensante, né? Cérebro de raciocínio. Então, a gente praticamente na neurociência hoje divide em dois. Não é mais dividido em cérebro trino. Mas isso aqui é interessante porque é muito usado ainda, né? E foi uma teoria muito bem difundida e muito bem aceita no sistema, na comunidade científica na época. E aí a gente vem falar um pouquinho da principal célula desse cérebro, né, que foi evoluindo com o tempo e que existe em todo o nosso corpo, que são os neurônios. O neurônio é a principal célula do cérebro e, de acordo com as mais recentes estimativas, a gente tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios no cérebro. Nós não temos só neurônios no cérebro, nós temos no corpo todo. E existem vários tipos, formatos de neurônios diferentes. Mas a gente tem mais ou menos 86 bilhões no cérebro. Eles fazem, em média, 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. Alguns fazem até mais. E o número dessa combinação, 10.000 vezes 86 bilhões, o número dessa combinação de conexões em apenas uma pessoa é maior que o número de grãos de areia do oceano e de que átomos em nossa galáxia. Então, a gente vê por esse número a complexidade do nosso cérebro e dessas conexões e combinações acontecendo ao mesmo tempo. É um número que é impensável. A gente não consegue entender o cálculo dessas combinações acontecendo ao mesmo tempo. Como eu falei, existem diversos tipos de neurônio, mas as características são semelhantes, envio de impulsos elétricos através de um com o outro. Eles basicamente são uma unidade de comunicação que vão receber e enviar informações, e eles fazem essas comunicações através dos dendritos, com substâncias químicas conhecidas como hormônios, neurohormônios, neurotransmissores e neuromoduladores. Alguns aqui vocês já ouviram falar. Agora, o cérebro tem essa capacidade de transformar informações químicas em elétricas. Então, isso diferencia, por exemplo, o nosso cérebro de um computador, que usa informações elétricas só. A gente tem a propriedade de transformar, através dessas sinapses, que são nesses locais onde ocorrem essas trocas, impulsos químicos, que são os hormônios e os neurohormônios, por exemplo, ou neurotransmissores, em impulsos elétricos. E aqui, eu vou tentar mostrar para vocês. Normalmente eu consigo, mas às vezes dá uns errinhos aqui. Vou tentar mostrar para vocês o desenho de um neurônio. Eu acho que vocês estão vendo, né? Vocês estão conseguindo ver? Aqui,
Então, é um tipo de neurônio, que é talvez o mais clássico, né? O que a gente vê mais. Espera aí que eu estou dando zoom demais. Então, a gente vê um impulso elétrico, por exemplo, vindo por um neurônio, encostando no dendrito, que é a ponta, como se fosse as raízes aqui do outro neurônio, e esse impulso elétrico passando para o outro e seguindo. Essa parte azul aqui que a gente está vendo é a bainha de mielina, que a gente vai ver um pouquinho ali o que ela significa, mas essa bainha de mielina é que faz o impulso ir com mais rapidez pelo caminho do neurônio até chegar na ponta, na extremidade dele, e ele conseguir fazer conexão com o outro neurônio aqui na ponta. Então, essa parte azul, que é a bainha de mielina, faz com que esse pulso elétrico corra mais rápido através do neurônio. E a pessoa, por exemplo, que tem doenças como a esclerose múltipla, por exemplo, ela tem justamente essa bainha de mielina, que é uma camada de gordura prejudicada. Por algum motivo, o corpo começa a perder a bainha de mielina nos neurônios, e esse impulso elétrico ele para de fluir com tanta velocidade pelo neurônio, e a pessoa começa a perder os sentidos, movimentos e tudo mais. Porque ela começa a perder a capacidade de impulso elétrico passando por esses neurônios. Certo? Então, para você que muito tempo que não via um neurônio, ou que nunca viu, a gente tem aqui mais ou menos uma ideia do que está acontecendo aqui numa sinapse entre eles. Certo? Um exemplo só disso acontecendo. Onde é que eu estava? Estou aqui. O pessoal do Teams também viu, né? Certo? Então, nos dendritos, aquelas pontinhas, aquelas raízes, é que ocorrem as sinapses, que são justamente essas trocas. Essas membranas reagem a essas substâncias praticamente de duas formas. Algumas excitam e outras inibem. Algumas aumentam a velocidade entre esses disparos e outras vão diminuir. A primeira faz com que os disparos ocorram e aumentam a frequência desses que já estão acontecendo, e as inibitórias diminuem os disparos elétricos. Então, as informações químicas são convertidas em elétricas, aquilo que eu comentei um pouco antes. Acontecem ali, nessas fendas sinápticas. Quando eles disparam esses impulsos, eles percorrem o axônio, como se fosse o caule da árvore, como se fosse o tronco, né? E vão até a ponta, como a gente falou, como a gente mostrou. Alguns neurônios, a maioria, são revestidos pela bainha de mielina. Elas são constituídas principalmente por gordura, cerca de 80% é constituída de gordura dessa bainha de mielina. Um importante composto são os ácidos graxos ômega 3. Ela serve como uma camada de isolamento elétrico, como uma borracha, que isola os cabos e impedem que tomemos choque. Então, a bainha de mielina é isso, é como se fosse um cabo de um fio. Ele protege o neurônio. Algumas doenças, como a gente falou, causam a degeneração dessa bainha de mielina, como a esclerose. Quando lembramos do salmão, por exemplo, peixe, vemos aquelas faixinhas brancas, né, no peixe, e identificamos essas partes como gorduras. No cérebro, quando a gente observa a substância cinzenta e a substância branca, a gente olha, por exemplo, uma tomografia e vê, aquela parte branca é composta por neurônio, que possuem bainhas de mielina, que são partes mineralizadas. Enquanto a cinzenta é composta por neurônios que não têm bainha de mielina naquele momento. Tá? Então, quando a gente pega uma TC, uma tomografia, a gente vê isso de forma bem clara. O impulso, esse impulso elétrico percorre, então, o axônio e vai em direção à raiz das árvores, que é a outra extremidade chamada de botões terminais. Lá são encontradas vesículas onde são fabricadas substâncias químicas como os neurotransmissores. E os neurotransmissores estão ligados bastantemente à saúde mental. Né? Então, muita gente tem que fazer até a reposição desses neurotransmissores através, por exemplo, de antidepressivos, para a gente aumentar a liberação e a presença ali, por exemplo, de neurotransmissores para a gente fazer a recaptação. Ou seja, muito, então, da ação dos antidepressivos é justamente na liberação desses neurotransmissores nas fendas sinápticas. Quando o impulso chega nessas vesículas,
elas liberam substâncias químicas nos espaços microscópicos entre os neurônios, que são justamente as fendas sinápticas, as sinápticas, onde ocorrem as sinapses. Okay? Então, os neurotransmissores, eles podem ser desse tipo aqui. Os aminoácidos, o GABA e o glutamato. Então, por exemplo, quando tu toma Rivotril, né? As pessoas hoje estão adorando tomar o Rivotril em gota, né? Parece, não sei, o remédio do milagre. O Rivotril, por exemplo, ele tem ação justamente no GABA. Então, o GABA, por exemplo, ele é um neurotransmissor inibitório, natural. A gente fabrica um pouco de GABA já naturalmente. Ou seja, ele diminui a velocidade do nosso cérebro de forma natural. Então, quando a gente toma Rivotril, por exemplo, né, que é um tipo de sedativo, né, vamos chamar assim, enfim, e é tomado até de forma indiscriminada, né, hoje em dia, a ação dele é para aumentar essa ação do GABA, ou seja, ele aumenta a ação inibitória. Por isso que existe aquela sensação sedatória, né, da gente ficar mais lento. Tá? Então, ela aumenta, por exemplo, a ação desse neurotransmissor. Então, eles podem ser aminoácidos, peptídeos, a endorfina e a ocitocina. A ocitocina é um dos neurotransmissores do prazer, né, que a gente promove com contato, com abraço com pessoas. As monoamidas, epinefrina, noradrenalina e dopamina, que estão ligados também à recompensa, a prazer também. A serotonina e a histamina. A serotonina a gente conhece bastante, né? Os primeiros antidepressivos, se a gente olhar lá, o Prozac, né? Na época que foi lançado nos anos 70, enfim, ele foi lançado justamente para fazer a recaptação, né? A inibição da recaptação da serotonina. Então, é um antidepressivo que veio aí para colocar a serotonina em maior quantidade no nosso cérebro para a gente conseguir fazer esse tipo de absorção maior. As purinas, a adenosina e o ATP, os gasotransmissores, o ácido nítrico e o monóxido de carbono, e a acetilcolina, que é de especificação única. Né? E a serotonina é algo importante da gente falar. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas também eu vou já citar aqui. A maior parte da serotonina que a gente produz não é no cérebro. Né? Então, as pesquisas recentes vêm mostrando para a gente também que a maior parte da serotonina que nós produzimos ela vem do intestino. Né? Então, uma sigla que a gente usa é muito importante porque ela vem mostrando para a gente que a gente precisa dar atenção para a saúde do intestino. Né? Por isso que é chamado, né, como, enfim, não sei se essa é a melhor nomenclatura para a gente chamar, como segundo cérebro, o intestino como segundo cérebro, mas, por exemplo, a serotonina ela tem muito maior presença no intestino do que produção no cérebro, por exemplo. Tá? Isso é importante demais para a gente poder avaliar a nossa alimentação. Deixa eu ver se, por acaso, tem alguma pergunta. Existe alguma pergunta até aqui, gente, que alguém queira fazer? Se quiser, perguntem, deixem no chat, ou se quiser fazer em vídeo, pode fazer, tá bom? Pode deixar que o pessoal daqui está olhando para ver se aparece alguma coisa. Tem alguma pergunta até aqui que alguém queira fazer? Ou não? No Teams tem, ô Henrique? Vê aí, dá uma olhada, tá? Então a gente vai passando aqui para as imagens, tá? Vamos olhar um pouquinho de imagem do cérebro. Aqui a gente tem divisões, e a gente tem o lobo parietal, o lobo occipital, temporal e frontal, e aqui a gente faz um corte, como se a gente estivesse abrindo ele, para mostrar dois córtex importantes que ficam mais na parte interna, né? Que é o gustatório, que ele fica mais interno, e o olfatório também. Né? Por isso que tem essas duas hastes aqui, como se a gente estivesse abrindo uma parte do cérebro para mostrar. Tá? Então a gente vê que existem regiões do cérebro que representam os nossos sentidos. Tá? E essa imagem aqui, ela tem o objetivo de mostrar isso, né? As funções relacionadas aos nossos sentidos. Tá? E a gente vê que estão, eu não sei se vocês conseguem ver as cores, mas a gente tem aqui dividido
por cor, o que cada um quer mostrar. Em verde, a visão, né? Aqui a parte sensorial em azul, aqui o motor, o primário, tanto que quando uma pessoa está sendo submetida a uma cirurgia, por exemplo, né? Ela é colocada, por exemplo, com uma estimulação elétrica de algumas partes e ela mexe algumas partes do corpo, né? Ela fica em um estado de anestesia não total, né? E ela consegue mexer algumas partes do corpo. Aqui a gente olha de uma forma superior e a gente está vendo também hemisférios motores do cérebro. Áreas funcionais não simétricas, ou seja, a nossa região do cérebro ela dá movimento ao nosso lado esquerdo e a nossa região esquerda do cérebro dá movimento a todo o nosso lado direito. Tá? Então, a gente aqui está com uma visão superior do nosso cérebro. Tá? Aqui o nosso corpo caloso, que é uma parte mais central. E aqui também os sentidos divididos por área. Né? Então você vê que aqui a gente usa a totalidade do cérebro, né? A gente não usa 10%. Você vê que isso está espalhado pela nossa cabeça, né? E não localizado num lugar só. Aqui a gente tem uma parte bem pequena e bem resumida do nosso sistema límbico. Nosso sistema límbico está ligado a emoções, a aprendizagem e a memória, principalmente. Tá? Ele é responsável principalmente por essas áreas. Isso aqui tem uma importância vital quando a gente fala de saúde, inteligência emocional, enfim, e saúde mental como um todo. O giro do símbolo tem um papel na emoção. O giro do símbolo é essa parte aqui. Ela tem esse nome, né? Ele tem esse nome e é realmente ele faz um formato de giro, né? Essa parte aqui, quando a gente está sentindo dor, por exemplo, ela é atingida, seja dor física ou dor emocional. Para o cérebro é a mesma coisa. Né? Então, quando a gente quebrou uma perna ou se ou a gente perdeu alguém, a gente vai sentir essa área aqui atingida da mesma forma. O tálamo, que é essa região. O hipocampo, que está envolvido na aprendizagem e na memória. Você vê como tudo está muito próximo. E a amígdala está envolvida na emoção e na memória. Envolvida na emoção aqui, a gente já pode ter ouvido falar que a amígdala está envolvida, por exemplo, no medo. Né? E realmente está. Ela faz parte do sistema de alerta do medo, da ansiedade. Então, a gente amanhã, por exemplo, vai conversar sobre ansiedade. Né? Um dos módulos que a gente coloca aqui é falar sobre ansiedade num todo. Né? Mas a amígdala faz parte do circuito do medo. Ela não é, como a gente acreditava há pouco tempo atrás, a primeira parte do cérebro a reconhecer o medo. A gente descobriu recentemente que existem outras áreas que reconhecem o medo de forma mais rápida, mais instantânea do que as amígdalas. Mas as amígdalas fazem parte de um sistema de alerta. E conforme a gente vai entrando em estado de ansiedade, por exemplo, essa parte ela vai ficando mais sensível e vai reconhecendo a ansiedade de forma cada vez mais rápida. Por isso é que, normalmente, a ansiedade a gente precisa ter certo cuidado, porque a gente vai tornando o cérebro mais sensível e mais tóxico, conforme esse quadro vai aumentando. Né? Então, a ansiedade às vezes se torna mais grave que depressão, por exemplo, por causa disso. A gente vai transformando o cérebro em um sistema de alarme. Né? Eu cada vez fico mais ansioso, então cada vez eu fico mais atento a qualquer coisa que vai servir como estímulo para eu disparar isso. E aí quando a gente vê, por exemplo, a pessoa reclamando de eu tenho pânico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque ela está à flor da pele, como a gente chama. Né? Qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo. Né? Às vezes um som mais alto, às vezes ela andando num metrô, num ônibus, por exemplo, que treme, que faz algum movimento mais rápido, aquilo é reconhecido pelo cérebro como medo, né? Como pânico. E ela já reage de forma emocional. A gente vai ver que é diferente da pessoa pensar. Né? Racionalmente, ela entende que ela não está sofrendo nenhuma ameaça naquele momento. Mas esse sistema de alerta dela dispara uma informação dizendo: você está morrendo, está acontecendo um desastre, e o corpo começa a produzir um bando de hormônios e neurohormônios para você reagir àquela ameaça.
Então, a gente vai falar um pouquinho disso amanhã. Tá? Aqui a gente tem uma visão, um corte diferente do cérebro. Aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo aqui no lado direito inferior, a gente tem um corte lateral da mesma parte do sistema límbico, e a gente vê que muitos processos, por exemplo, dos nossos sentidos, né, eles passam pela medula. Quase todos os nossos sentidos, tirando um que eu vou falar, passam pela nossa medula e chegam nesse lugar aqui para a gente reconhecer o que é. Então, os nossos sentidos, normalmente, eles têm esse movimento. Eles vêm pela nossa medula, que é aqui embaixo, com a nossa espinha, né? E eles vêm para essa área aqui, o hipocampo, toda essa parte aqui, e fazem um movimento como se fosse um movimento circular mesmo. Né? E, às vezes, ele fica justamente fazendo um envolvimento ali no tálamo, né? Faz um acesso à memória, confere para ver se tem alguma emoção vinculada àquilo que você já viveu em relação àquela situação que você está vivendo novamente. Então, esse processo acontece de uma forma circular até. Tirando o olfato. O olfato é o único sentido que tem uma ligação direta ao cérebro. E isso a gente vê também uma explicação pela nossa evolução. Né? Então, lá, nos nossos ancestrais, existia uma necessidade de reconhecimento do medo, por exemplo, com cheiro. Né? Então, se sentia o cheiro da ameaça. Os animais usam muito isso. Então, primeiro se sentir o cheiro para depois olhar, para depois você se lançar com o corpo até em algum lugar. Né? Então, isso continuou com a gente. Então, o nosso cheiro, o nosso olfato tem uma ligação direta no cérebro. Por isso é que, normalmente, quando a gente desenvolve mais isso, a olfação, a gente vai ver que a gente consegue reagir mais ao olfato do que a outros sentidos. Tá? Isso ainda existe. É um tipo de ligação que provavelmente vai ficar na nossa espécie. Né? Tem alguma pergunta até aqui? Se tiver, mande, tá bom? Aqui a gente já está dando um pulo de... a gente vai falar um pouquinho de mente agora. Tá? Então, assim, essa parte de neuroanatomia a gente passou, foi só para dar um conceito, né? Revisar para algumas pessoas, olhar pela primeira vez, talvez para algumas, para a gente entender um pouquinho como é que funciona o neurônio, como é que é esse sistema límbico e aonde que estão, aonde está o quê, né? Essa parte límbica que é mais central, como a gente falou, vem da evolução do sistema reptiliano, veio o sistema límbico e tem o córtex que fica mais por fora, dando a razão, fazendo com que a gente consiga pensar. Tá bom? Deixa eu passar aqui, peraí. Então, beleza. Então, deixa eu continuar. Deixa eu ver aqui só a gente vai falar, tem uma pergunta aqui no Teams, é do Alberto Silva. Então, Alberto, a gente vai falar mais dessa questão da ansiedade. Ele perguntou aqui sobre a importância da medicação. A gente vai falar mais sobre ansiedade amanhã. Tá? A gente pode combinar assim, da gente falar sobre essas questões da ansiedade amanhã, pode ser? Que aí a gente pega esses assuntos, inclusive de medicação, de tratamentos, a gente fala sobre isso tudo amanhã, pode ser? Tá? Porque aí a gente já aborda todos esses assuntos, né? Tá? Beleza. Tá bom. Fechou. Então tá, gente. Então vamos continuar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta aqui no Zoom, também pode botar aqui no chat, tá bom? Peraí que eu já passei. Como é que eu volto? Ah, não, já achei aqui. É aqui na setinha. Isso. Então vamos lá, mente, né? A gente ouve muito falar sobre mente, consciente, inconsciente, sobre isso tudo. Então, assim, o que é a mente? Né? A mente é algo que a gente não sabe aonde se localiza até hoje, a gente não consegue identificar, a gente não sabe aonde ela fica, de fato. Né? Isso ninguém consegue comprovar em nenhuma linha. Existem teorias. Então, existe principalmente a teoria do consciente e do inconsciente. Então, o inconsciente veio
principalmente com Freud, já existiam conceitos de inconsciente antes dele, mas com ele ficou mais famoso, tá? Esse conceito de inconsciente, porque ele defendeu isso. Ele, como médico, naquela década, ele levantou isso na comunidade científica, né? E eles eram muito contra essa parte filosófica, né, da medicina. Então, eles eram muito concretos, muito científicos nesse sentido. E ele veio trazendo, dizendo que a gente tinha parte da gente que a gente não conseguia se conectar através do estado consciente. Então, isso veio lá daquela época. Só que, recentemente, surgiu o conceito de subconsciente. Então, a gente ouve por aí subconsciente, inconsciente e tudo mais. Então, na verdade, o que a gente consegue entender é que não existe certo e errado. Existem vertentes que vão continuar defendendo consciente e inconsciente no modelo psicanalítico, e existem vertentes um pouco mais recentes que acrescentaram o subconsciente como uma segunda parte. E aí existem três, como se a nossa mente fosse dividida em três partes. Tá? Essas três partes, elas vieram também um pouco com aquele cérebro trino, tá? De MacLean que a gente viu. Por quê? Foi considerado que o cérebro reptiliano seria o responsável pelo inconsciente. Tudo que a gente não consegue controlar seria o inconsciente, referente ao cérebro reptiliano. Então, o batimento cardíaco, funcionamento dos teus pulmões, tudo que a gente não controla, a temperatura do corpo, estaria relacionado ao inconsciente no cérebro reptiliano. Já o subconsciente estaria ligado ao sistema límbico, sistema emocional, inclusive memória. Então, nessa teoria, as nossas memórias estariam no nosso subconsciente, ligadas às nossas emoções. E o nosso consciente estaria no neocórtex, naquela parte mais nova do cérebro, que a gente falou também, que a gente mostrou. Então, esse subconsciente ele apareceu principalmente na neurociência e quando foi defendido que o cérebro era dividido em três partes. Tá? Por isso que existem essas duas correntes e não existe certo e errado, mais uma vez. E a gente também ouve muito falar da reprogramação mental. Quem já não ouviu, né, e já leu por aí, reprograma a mente e tudo mais. E reprogramação mental, então, é um conceito que hoje, a partir de agora, a gente pode deixar de usar. Né? Porque reprogramação mental, no aspecto da neurociência, isso não existe de fato. Né? Por quê? A gente não consegue apagar a memória e escrever uma nova memória de uma forma forçada. Ou seja, nós não fazemos amnésia. Nós não conseguimos, de forma forçada, fazer uma amnésia, apagar uma memória e reescrever. Isso seria o conceito de reprogramar. Né? Quando a gente reprograma um computador, por exemplo, uma memória de um HD, seria isso. A gente apaga e reescreve. Isso em memória a gente não faz. Né? A gente faz outros processos, que a gente até vai olhar e a gente vai dar algumas sugestões. Mas reprogramação mental não existe no aspecto científico. Tá bom? Pode existir do aspecto filosófico. Né? Eu quero reprogramar minha mente, eu quero, sei lá, ser Deus, eu não sei. Né? As filosofias existem e cada um segue o que quiser. Mas nesse aspecto que a gente está vendo aqui, não existe. Bom, existe uma outra filosofia aí dizendo que tudo que a gente viveu está no nosso subconsciente, né? Ligado à nossa memória. E aí a gente vai lá e dá um estalo e a gente consegue lembrar de coisas que a gente viveu e isso estava apagado. Isso também não existe. Tá? A gente, como está escrito aqui embaixo, a gente reescreve memória o tempo inteiro. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma releitura de memórias, a gente faz desfragmentação de memória. Então, por exemplo, o que você viveu ontem ou anteontem, a maior parte do seu dia não vai ser lembrado, você vai esquecer. Você faz uma seleção seletiva. Redundante, né? Mas você faz. Muito do que você olhou, viu e viveu, você vai simplesmente descartar. Então a gente não grava tudo que a gente vive. A gente não faz vídeos perfeitos de tudo que a gente vive. Isso fica lá armazenado e algum dia eu vou conseguir desbloquear minha mente para acessar aquilo ali. Não. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade de reescrever a memória
E por isso ela lembra, por exemplo, de mais fatos da infância. Porque às vezes ela cria o hábito de ficar lembrando de coisas que ela viveu. Então, por ela fazer, às vezes, esse processo de ficar lembrando de coisas que ela viveu e ela acha isso legal, ela tem facilidade de reescrever essa memória e isso ficar armazenado de forma ok. Agora, naturalmente, se eu não tiver mais contato com aquela memória, ela desfragmenta ao longo do tempo. O que faz, então, eu segurar a memória é, primeiro, se ela tiver emoções vinculadas a ela, boas ou ruins. Então, aquilo que é muito bom, você vai lembrar, e aquilo que é péssimo também. Né? Quando acontece um desastre, dificilmente você vai esquecer. Alguém foi atropelado na tua frente, você vai lembrar. Né? Ou alguma coisa muito boa também aconteceu, você vai lembrar. Ou se você reescreve isso de forma forçada. Tem gente que lembra o ano das coisas que acontecem. Né? Tem gente que é cronológica. Ela fica contando isso, ela gosta disso. Então, essas pessoas elas têm facilidade na releitura da memória. Isso faz com que isso se ative e ela vai lembrar. Tá? Então, é simplesmente isso. Tá? Mas, normalmente, a gente desfragmenta. Ou a não ser que a gente faça demência lá no futuro e aí, enfim, a gente vai esquecer de fato. Né? Então, assim, por exemplo, processos de hipnoterapia, que você faz regressão de memória. E eu vou lá atrás, e aí, isso é possível que você, às vezes, acesse uma memória que estava ali, que você tem gravada, mas que você conseguiu, através de um processo de ressignificação, olhar aquela memória de uma forma diferente. Mas ela é sua. Você não foi lá no teu cérebro e a hipnose fez com que você desbloquear, não. Tá? Você, através da hipnose é um estado que você se coloca, você tem um acesso facilitado à tua memória que já é tua. Tá? Então, isso é o que a gente conhece da ciência. Tá bom? E aqui é um conceito importante também, que a gente precisa ter para todo tipo de tratamento que a gente for fazer de emoções e sentimentos. Então, assim, é diferenciar uma coisa da outra. E muitas vezes a gente não sabe, ou nunca viu, ou nunca leu sobre isso. Né? O que é emoção e o que é sentimento. Então, muito do que a gente sabia sobre emoção, e a gente vai ver aqui, estava errado. Né? E isso foi provado agora, em 2017, aquilo que eu estava falando lá no início do curso. A fundamentação e o conceito sobre emoções mudou. Eles mudaram recentemente. Acreditava-se, por exemplo, que as emoções eram separadas entre primárias e secundárias. Então, muitos que estudaram aqui, quem é da área, principalmente, tinha esse conceito de emoções primárias, medo, tristeza, alegria, raiva e nojo, por exemplo, e as secundárias eram nervoso, culpa e vergonha, etc. Etc, porque isso nunca foi um consenso. Né? Isso sempre foram teorias, mas existem sim as emoções primárias e as secundárias, e a gente vai ver que isso, na verdade, hoje para a neurociência não existe. Tá? Existe também aquele conceito de que as emoções elas são medidas pelas expressões faciais. Né? E a gente vai ver que isso também é, como chamo um amigo meu fala aí, é balela. Né? A gente já percebeu por vários estudos mais recentes que você medindo microexpressões por análise de inteligência artificial, por exemplo, você vai perceber que, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma certa cara, para uma leitura vai representar uma coisa. Mas se você pegar uma pessoa de outro povo, de outra nacionalidade, de outro país, ela vai ler aquela expressão de outro jeito. Para ela, de acordo com a vivência dela e com as experiências que ela tem, e isso é o que mais influencia, ela vai ler aquela expressão de outra forma. Então, expressão facial não significa emoção. Expressão facial pode significar e pode representar análise de comportamento, e não é isso que a gente está olhando. Aqui a gente não vai ver comportamento. Nesse curso que a gente está fazendo, existem todas aquelas análises comportamentais, DISC e tudo mais aqui. Só que não é isso que a gente está vendo. Quando você olha, então, por exemplo, uma expressão facial, você pode estar tentando analisar o comportamento daquela pessoa, não a emoção. Até porque aquela pessoa pode ser muito boa em mudar ou tentar passar um outro tipo de sentimento ou uma outra emoção. Tá? Então, assim, isso é muito antigo, né? E isso não demonstra de fato o que a pessoa sente. Tá? Isso.
que as pesquisas vêm mostrando, não é a minha opinião, tá? Apesar de eu concordar também. Tá? Então, segundo o Dr. Rick Hammer, que reuniu a medicina germânica, não sei se vocês já ouviram falar sobre a medicina germânica ou os 5 leis biológicas, ele diz que a gente não nasce com emoções primárias, mas que a gente nasce com 4 instintos principais, que é o instinto vital de sobrevivência, ou seja, a gente nasce, por exemplo, sabendo sugar, a gente tem a sucção, por exemplo, como instinto, ninguém ensina, né, a gente a sugar, por exemplo, o leite materno. Atentado à integridade, a gente nasce com algum instinto relacionado a saber se segurar, se fechar, isso é algo que vem nato na gente. Impotência e desvalorização, então a gente sabe que a gente precisa se sentir importante para a gente se sentir pertencente àquele lugar, àquela família, né? Se sentir protegido. E o instinto de separação. Principalmente o filhote dos mamíferos, né? Ele sabe que se ele nasce e ele fica para trás, ele morre. Então, o filhote, não nosso, né? Mas dos mamíferos, por exemplo, eles nascem já andando atrás da mãe, sabendo que ele precisa ficar junto, né? Porque se ele ficar um pouquinho para trás, o bando vai embora e ele morre. Então, segundo o Dr. Hammer, a gente, né, eles e nós, nascemos com alguns instintos. Isso não são emoções. É diferente. Então, o que são emoções? As emoções elas podem ser de valência positiva, aquelas que trazem comportamentos de aproximação, e as de valência negativa, que trazem comportamentos de afastamento. São inconscientes. Então, emoções acontecem abaixo da linha da nossa percepção. Elas acontecem de formas que a gente não percebe, a gente não pensa para fazer. Servem para gerar comportamentos. Então, as emoções elas foram criadas principalmente para que a gente reaja. Muitas não se tornarão sentimentos. Então, muitas emoções elas ficam na esfera emocional. E elas têm sistema neural próprio. Ou seja, todos aqueles neurônios que a gente viu, que se juntam, que se desencadeiam, elas possuem redes onde elas vão se ativar para poder mostrar para o teu corpo que você está sentindo aquela emoção. Na primeira vez, na segunda e nas próximas. Então, isso faz com que o teu cérebro economize, por exemplo, energia nas próximas vezes que você for sentir aquilo ali. Tá? Então, rede neural própria é isso. A gente tem reações neurais que vão lembrar para o teu corpo como é sentir aquela emoção, de acordo com as nossas experiências. E não com emoções já vindas, primárias, gravadas. E sentimentos? Sentimentos são a percepção, ou é a percepção consciente e parcial de emoções. Sentimento, então, é consciente. É a sua identidade e personalidade. E também tem sistema neural próprio. Ou seja, nem toda emoção vira sentimento. A gente pode ter reações emocionais ao longo do dia, o teu corpo pode reagir emocionalmente a algumas situações, e a gente não dá nome para isso. Isso não vira um sentimento. Então, sentimento é quando a gente percebe que o nosso corpo está reagindo, a gente está reagindo diferente a alguma coisa, e a gente passa a sentir isso. Isso passa a ser sentimento. Então, por isso é que muitas vezes a gente pode ter reações emocionais, por exemplo, a gente pode ter a nossa pupila dilatada, o nosso batimento cardíaco pode aumentar um pouquinho e a gente não sentir. Por isso é que muitas emoções durante o dia vão acontecer, o corpo vai sentir, ele vai reagir, mas a gente não vai ter sentimento em relação a isso. E os sentimentos também têm redes neurais próprias, ou seja, diferentes das emoções. Tá? Então, quando a gente sente, quando a gente para entender os processos emocionais que estão acontecendo com o corpo, a gente cria canais neurais específicos para o sentimento. Por isso, aí já começa aqui uma característica. É importante a gente dar nome para o que a gente está sentindo.
e não a gente passar pelas coisas, empurrando as coisas como se elas fossem naturais, normais ou qualquer coisa. Incômodo é incômodo, por exemplo. Eu estou irritado, irritado. Né? Deixa passar. O tempo passa. Né? O tempo faz passar. Não é assim que funciona no teu sistema límbico, por exemplo. Isso pode ser no seu sistema racional. Isso, às vezes, é o teu córtex querendo mandar informação. O tempo vai passar e essas coisas vão sei lá, né? Eu assimilo. Se você começar a reconhecer, você começa a sentir esses processos acontecerem e você começa a mandar uma informação de retrocesso para o teu sistema límbico. Ou seja, a gente vai ver mais para frente que a gente pode fazer o sistema inverso. Tá? Então, são redes diferentes de emoção para sentimento. E aqui a gente até coloca uma lista de sentimentos, porque a gente tem dificuldade de reconhecer. Então, para quem trabalha em clínica aqui, por exemplo, quem é da área da psicologia, né, da psiquiatria, vai ver que muitas vezes a gente pergunta para o paciente o que você está sentindo, né? Ou naquele evento, o que você sentiu? E muitas vezes a pessoa diz, não sei. Pode ser que a pessoa tenha alguma patologia, né, no reconhecimento de emoção, é raro, mas normalmente a pessoa não para entender o que ela sente. É aquilo que eu falei, ela sente um incômodo e ela quer esquecer. Ela quer empurrar, na verdade, o problema. Então, a gente coloca essa tabela aqui, depois a gente vai mandar até para vocês, para que a gente consiga trabalhar o reconhecimento dos sentimentos. E isso aqui já muda bastante coisa. Porque eu vou ativar aquela rede neural que normalmente eu deixo passar. Se a gente tem redes emocionais que trazem o incômodo para a gente, o que isso vai fazer? Com que você reaja emocionalmente a uma situação e você saia, você fuja daquilo. Quando você começa a racionalizar, você dá nome, você passa a sentir aquilo de uma forma mais completa, você passa a ter possibilidade de não reagir só emocionalmente, mas você começa a tentar mudar aquela situação. Então você começa, a partir do reconhecimento, a mudar a informação do sistema límbico, por exemplo, da tua memória, e dizer, eu reagi emocionalmente, provavelmente a uma memória anterior, mas agora pode ser que a partir do reconhecimento desse sentimento, eu consiga agir de forma diferente. E eu vou mudando um processo que a gente vai ver amanhã, que é um processo preditivo. Tá? Não quero entrar muito em detalhe, que a gente vai falar de predição amanhã. Mas é isso que a gente precisa fazer. Eu preciso entender o que eu sinto. Seja positivo ou seja negativo. Porque a gente está muito acostumado, às vezes, também a falar de coisa ruim. Né? Quantas vezes a gente conhece aí pessoas e a gente fala de coisa ruim, mas a gente não costuma comemorar, falar de coisa boa e falar das valências positivas. E isso também é importante, a gente reconhecer no corpo quando a gente está sentindo emoções positivas e sentimentos positivos. Isso também é muito importante. Certo? Então, a base disso tudo que a gente está falando, dessa nova teoria, é a teoria da emoção construída, que veio muito defendida por Lisa Feldman e Chris Wright. Foram duas pessoas que estudaram vastamente e mudaram completamente o conceito de emoção primária e emoção secundária. Tá? Então, a teoria da emoção construída, para quem quiser ler mais, está completamente publicada aí nesse livro How Emotions Are Made. Não tem publicação em português, mas para quem quiser ler, está no livro dela. Toda a tese dela foi publicada em 2015, se eu não me engano, esse livro. Tá? Então, elas tinham eles tinham um paciente, SM, que eles deram o nome, né, que tinha essa doença, de Urbach-Wright, né, que é justamente uma doença que deteriora a amígdala, aquela região das amígdalas. A gente tem a região, aquela que eu mostrei, duas bolinhas das amígdalas lá no cérebro, não são da garganta, são no cérebro, que reagem ao medo. Né? Então, elas são umas regiões as principais de reação ao medo. E essa doença faz com que justamente essa região ela se destrua. E a pessoa para de reagir ao medo. Então, essa paciente tinha isso. E eles começaram a fazer vários testes com ela e ela não reagia a medo.
levavam ela em loja de bichos exóticos, enfim, tiveram várias experiências. Só que teve algum momento que eles falaram de uma forma com ela e mostraram um animal para ela e ela reagiu ao medo. Então, pelo formato, pelo jeito de demonstração desse bicho e pelo jeito de falar, ela teve medo. E eles falaram como que, de repente, um paciente que tem essa doença, sem as amígdalas, pode reagir ao medo. Eles acharam isso estranho, né? E ela serviu como um base de estudo para eles. Eles descobriram, então, que o cérebro possui outros circuitos de medo. E a gente, mesmo quando a gente não tem uma região, por exemplo, com as amígdalas preservadas, a gente vai criando outros caminhos neurais para a criação do medo ou de outras emoções, por exemplo. Por isso é que a gente, principalmente, né, através dela, a gente vai percebendo que a região das amígdalas é importante no reconhecimento do medo, mas não é a única. Tá? E isso é muito importante para ansiedade e depressão, por exemplo. Então, eles descobriram que não existem impressões digitais de emoções no cérebro. Ou seja, essa frase está dizendo, não existe impressão digital, não existe emoção primária e secundária. Os estudos dele mostraram que a gente não nasce com aquelas emoções, tristeza, raiva, alegria, isso registrado na gente. Como se você soubesse o que é tudo isso, igual ao teu amigo, igual ao teu pai, igual a sei lá quem. Como se todo mundo soubesse o que é raiva, igual. Como se todo mundo soubesse o que é saudade, igual. Eles foram descobrindo através desses estudos que, por exemplo, saudade para você foi aprendida a partir do momento que você viu o teu cachorro morrer quando você era nova. E você aprendeu, por exemplo, saudade dessa forma. Para o outro, saudade foi ver o pai ser atropelado e morrer. Ele aprendeu saudade de outro jeito. E esse aprendizado é o aprendizado que nós hoje comprovamos que o cérebro faz. As saudades são completamente diferentes. A formação da emoção foi outra. Como que a gente vai falar que uma coisa é uma coisa e a gente vai precisar, às vezes, cobrar dessa pessoa? Você precisa sentir essa emoção dessa forma, porque são emoções primárias. Saudade é isso. Como que você sente desse jeito? Né? Então, foi isso que foi comprovado com essa teoria. E isso mudou tudo. Então, eles comprimiram cerca de 100 estudos envolvendo por volta de 1.300 pessoas ao longo de 20 anos. Então, não é um estudo de pesquisa qualitativa, né? É meta-análise hoje em dia. Né? Então, assim, foi vastamente estudado e é altamente validado na comunidade científica hoje. Como eu falei, ela publicou isso num livro, How Emotions Are Made, e tem publicações, posso mandar o link para vocês, né? Eu deixo normalmente na página, para outros artigos. E ela viu com ele, né, que o cérebro possui múltiplos caminhos de criação do medo, por exemplo, que não é criado por alguns tipos de neurônios ou uma parte específica do cérebro. A gente não tem só a região das amígdalas, por exemplo, com uma única região de criação de medo, e a gente não tem uma rede neural só para criar o medo. Se você destrói aqueles neurônios e aquela região é afetada, a gente vai criar novas conexões e novas regiões para ativar, por exemplo, o medo nesse caso. Os neurocientistas chamam esse princípio de degeneração, que significa mais para um. Mais combinações de neurônios podem produzir o mesmo objetivo. A gente pode usar, inclusive, combinações que, no caso, ficou esse nome, degeneração, que é um nome estranho, né? Parece que degeneração é destruição, mas não. Né? A gente pode usar ativação neuronal para uma emoção e, automaticamente, para outro evento, a gente desativa ela e ativa novamente para sentir outra coisa. Isso é que significa degeneração. Novos caminhos, mais para um. Então, na busca de encontrar uma impressão digital no mapa da emoção no cérebro, a degeneração foi uma humilhante realidade constatada diante do que se pensava antes. Né? Então, a degeneração, nesse sentido da humilhação, foi que antigamente se acreditava que a gente tinha os padrões e que se você não sentia daquele jeito, você era um desgraçado, tinha que morrer miserável. Né? Porque você era completamente oposto e esquisito da sociedade. Né? Você tinha um desvio de padrão. Tanto que muitas pessoas antigamente eram atacadas no manicômio, simplesmente, não é porque elas eram completamente loucas, mas porque ela era um pouquinho diferente, né, do padrão da sociedade, entre aspas, ela era atacada no manicômio para se tratar. Né? Porque existia
aquela coisa do você precisa ser dessa forma, né? E isso, a degeneração mostrou que não. A gente cria novas conexões dependendo da nossa experiência. Muitas partes do cérebro, inclusive, servem para mais de um propósito. Elas podem ser ativadas para o medo, para a recompensa, para o prazer, enfim. A gente consegue fazer uma mudança de ativação neural de acordo com o que a gente está vivendo. Descobriu-se que não existem regiões cerebrais que contenham uma digital só, de qualquer emoção única. A gente não tem áreas específicas. Então essa área aqui da cabeça serve para eu sentir alegria. Essa aqui serve para eu sentir tristeza. Não é assim que funciona. Isso muda, inclusive, a psicofarmacologia. E a gente vai ver também, talvez, um pouco disso. As supostas digitais de emoções do cérebro são um mito. Não existe. Lisa Feldman conclui que não existem emoções pré-construídas. Nós criamos as emoções ao longo da vida, baseadas praticamente em nossas experiências. Aí a gente pode também colocar um pouco do que vem sendo estudado, que a gente também traz um pouquinho da carga genética, e através da epigenética, a gente pode ativar isso ou não, né? É isso que a epigenética vem mostrando para a gente. Apesar da gente trazer traços no nosso gene, a epigenética, condições ambientais, condições circunstanciais, condições climáticas e outras condições podem fazer com que esse gene se ative ou não. Por exemplo, até para algumas doenças. Então, pessoas que têm depressão, por exemplo, que é muito colocado hoje em dia, né? Ah, isso é genético. Tudo bem. Pode ter gente na tua família que tenha isso. Tem traço, avó, mãe com depressão grave. Mas a epigenética vem mostrando que você pode ter o gene, mas você pode ativar ele ou não, né? E isso a gente ainda não consegue controlar ou comprovar como que a gente pode mexer. A gente só vem mostrando que você, possivelmente, não é determinada, fadada a ter a doença e você tem que já aceitar isso como uma condição, tá? Então, os estudos da Lisa Feldman também vêm mostrando isso, que a gente tem que ter um certo cuidado com esses diagnósticos, no caso dela, principalmente ligado à saúde mental, por causa disso. Porque a gente ainda tem a possibilidade de construir as emoções, as memórias, de acordo com tudo que a gente vai viver. A gente não vai vir com isso embutido, como se fosse pré-moldado. Certo? Então, até aqui, gente, a gente viu, isso aqui é uma bibliografia, né, de tudo que eu peguei e que eu queria passar para vocês hoje, tá? Então, assim, como eu falei antes, né, todas as informações que eu coloquei aqui, que eu coloco aqui, elas não são informações de opiniões minhas, né? São informações, deixa eu fechar aqui, são informações, enfim, científicas, né? De várias fontes, como eu coloquei aqui, Joseph Ledor, Lisa Feldman e Susan David, enfim, são autores que a gente pega, reúne e coloca nesse aspecto aqui para vocês, né? Então, hoje eu queria ficar até a teoria da emoção construída, que acho que a gente já falou bastante até aqui, né? Deu uma passada sobre a neuroanatomia, enfim. E o importante da gente falar aqui é que as emoções elas não vêm padronizadas. A gente tem o nosso sistema límbico ali que vai criando as emoções de acordo com as nossas vivências e vai armazenando memória nesse sistema nervoso e nesse sistema límbico que a gente tem. Então, é importante a gente entender que desde pequeno a gente vem a partir da mielinização. Então, assim, acredita-se, né, e hoje já se comprova que desde bebê, né, no ventre, a gente vai fazendo o processo de mielinização do sistema nervoso. Então, é muito possível que a gente já vá acumulando memórias no nosso sistema nervoso desde a barriga, né? Então, se de fato a gente comprovar isso, né, que a gente vem armazenando memória desde então, isso vai ficando incrustado na gente. E o principal objetivo da gente armazenar memória são dois, né, os principais. Primeiro, economizar energia. Então, o cérebro é o órgão que rege todos os outros. Então, ele vai sempre querer economizar energia para o resto do corpo. Ele vai querer sempre, então, fazer mais com menos.
E segundo, ele vai querer predizer, e a gente vai falar um pouquinho disso amanhã, os próximos eventos que você vai viver igual, para que você fuja deles. Tá? Então, ele sempre vai querer trazer para você, através da memória, por isso que a memória existe, algo parecido. Sai daí porque você já viveu algo parecido. Então, ele te traz informação, ele prediz. Se você já viveu uma situação dessa, ele vai te trazer reação emocional no teu corpo falando: toma aqui essa sensação para você fugir desse troço. Você fugir desse cara, você fugir dessa mulher. Foge desse negócio. Então, as memórias e as reações emocionais, elas servem basicamente para isso, né? Para que você não repita situações na tua vida que estão lá incrustadas no seu sistema nervoso e você saia daquela situação antes de você viver aquilo novamente. Então, o nosso sistema evolutivo, né, gerou um sistema nervoso para isso, né, para essas duas funções: economizar energia e evitar que você viva situações parecidas. Isso é bom se a gente pensar nesse sentido. Mas para outros, se a gente olhar do aspecto negativo, faz com que a gente viva muitas situações que a gente não gostaria, né? E é justamente isso que a gente quer olhar, o ruim, né? Porque o bom a gente comemora, né? O bom a gente fica feliz e tá tudo certo. Agora, as partes negativas, por que eu estou aqui, eu estou sentindo isso, né? Por que eu estou vivendo isso de novo? Isso tudo a gente quer mudar, né? E é justamente isso que a gente está tentando melhorar, isso que a gente quer ser melhor, né? Por que acontece isso? Então a gente já viu um pouco que existe o sistema límbico ali que está registrado e aquilo ali te traz reações emocionais, né? Reações, então, de instintos. A gente viu, então, que emoções são reações que o corpo te traz e você não pensa, né? Não dá tempo de pensar. O pensamento está lá na esfera do sentimento. Então, eu só começo a entender o processo quando eu paro para pensar e deixo sentir aquilo que está acontecendo comigo. Tá? Então, são áreas do cérebro já diferentes, né? Por isso a importância de sentir tudo que acontece com a gente. Certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que apareceu nesse meio tempo. Deixa eu ver. Henrique, dá uma olhada aqui no Teams, por favor, cara. Ó, deixa eu ver aqui. Esse Talopram. A Débora perguntou o que acha do escitalopram. Então, Débora, esse Talopram é um ISRS, né? É um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Então, é um antidepressivo que ele faz ação na serotonina e é aquela ação que a gente comentou um pouquinho lá de neurotransmissor serotoninérgico, né? Ele pode ter ação tanto para casos com depressão, com ansiedade. Normalmente a serotonina ela tem ação nessas duas frentes, né, de patologia, e normalmente dá a sensação de prazer, ou seja, te tira de quadros de ansiedade, onde você está muito ativo, né, te reduz, e tira também normalmente de quadros depressivos e levanta você um pouquinho para um que a gente chama de um quadro neutro, né, para você conseguir fazer alguma coisa, né? Agora, primeiro ponto, isso precisa ser diagnosticado, né, e passado com prescrição médica, né? E o escitalopram traz alguns efeitos colaterais, tá? Então isso precisa ser medido e precisa ser acompanhado com um médico, tá? Assim como a fluoxetina, enfim, a desvenlafaxina, todos esses antidepressivos que mexem com serotonina precisam ser acompanhados de perto para ver quais são as interações que você vai fazer, tá? Normalmente, interação com sono, né? Quadros de ansiedade, por exemplo, às vezes podem aumentar um pouco no início do uso. Então, às vezes eu tomo fluoxetina ou escitalopram, enfim, qualquer um deles. No início, eu posso ter um aumento da ansiedade, então por isso que precisa ser acompanhado direito. Tá? Vai depender de como você vai metabolizar a droga, né? Cada um metaboliza de uma forma. Então, de repente, eu aumento um pouco o quadro de ansiedade, como é que eu vou lidar com isso, né, no momento? Então, isso precisa ser bem acompanhado, tá? Enfim, se eu não te respondi direito, depois me pergunta se você tem mais alguma dúvida, tá? Mas, em linhas gerais, a classificação é essa de antidepressivo serotoninérgico, tá? Existem outras opções, tá? Eu já vou deixar a minha sugestão. Existem medicações mais novas, tá?
Existem antidepressivos tetracíclicos, né, que mexem com menos efeitos colaterais, por exemplo, que o escitalopram, né, existe a mirtazapina, enfim. Ver outras opções, né, de repente mais novas, por isso que é importante a consulta médica, tá bom? A Alessandra perguntou de quando é esse estudo. Então, Alessandra, o How Emotions Are Made, da Lisa Feldman, esse livro, se eu não me engano, ele foi publicado em 2015. Tá? Então, enfim, foi recente. Né? E ela continua fazendo estudos, né? Eles continuam fazendo publicações sobre o tema. Tem até uma TED Talk da Lisa Feldman falando sobre isso. Né? Aquelas palestras da TED, tem uma dela. Tá? Então, depois eu vou disponibilizar. Eu vou mandar para vocês por e-mail, a gente manda, pedi até para o Henrique já anotar, a gente vai publicar para vocês os links, tá? Para vocês darem uma olhada depois em tudo que a gente está falando aqui. Tá? Nos estudos de Joseph Ledoux, da Lisa Feldman, para vocês lerem um pouquinho mais, se vocês quiserem. Tá? A Daiane aqui perguntou, isso foi a Elaine, né? Se alguém quiser perguntar aqui no vídeo, me fala, tá, gente? Que a gente abre aqui, tá bom? Se tiver algum corajoso aqui, as pessoas normalmente não gostam de abrir vídeos, mas se alguém quiser perguntar aqui no vídeo aberto, fala que a gente abre, tá bom? Sempre um prazer, né, ouvir vocês. A Daiane, olha, eu vi a Nara se movimentando aqui, tá? Acho que a Nara vai querer fazer uma pergunta. A Daiane perguntou aqui, seria como plasticidade? Eu não sei que ponto específico a Daiane perguntou, se ela quiser até colocar, né, uma pergunta mais precisa sobre qual ponto, mas a plasticidade tem a ver com a neuroplasticidade, né? E a gente faz sim, a gente tem a capacidade de criar novas conexões neurais, né? Isso a gente faz, né? Tem a ver com a neurogênese, que é a criação de novos neurônios, e a neuroplasticidade também, novos caminhos neurais. Claro que a gente não faz novos caminhos com a velocidade que a gente gostaria de fazer. Aí você vai pegar a neurociência aplicada à reabilitação, por exemplo. Pô, todo mundo queria que o cara que perdesse um movimento das pernas, por exemplo, criasse novos caminhos neurais e voltasse a andar. Né? A gente não faz isso, de fato, de uma forma tão instantânea e tão perfeita quanto a gente gostaria. A gente sabe que caminhos ali na medula, depois que são destruídos, a gente fica com dificuldade de envio, né? Mas a gente tem capacidade, sim, de fazer neurogênese e como a gente não acreditava alguns anos atrás. Né? A gente achava que antigamente neurônios morriam e acabou. Né? A gente já nascia com uma quantidade finita de neurônios. E não é assim que funciona. Agora, a questão ambiental, como que o nosso organismo está, vai ser determinante para a quantidade de produção de novas células que a gente vai fazer. Tá? A gente vai falar até um pouquinho disso amanhã. Então, assim, a condição ambiental que eu tenho no meu corpo faz com que eu tenha a capacidade de produzir novos neurônios ou não. Inclusive quando a gente está falando de saúde mental. Né? Isso é importante. Né? Como é que eu estou com o ambiente do meu corpo para eu melhorar essa situação, por exemplo, de neurotransmissor que eu estou. Né? E eu fico, às vezes, só colocando crédito em medicação e, na verdade, eu não estou fazendo pouco para melhorar esse ambiente corporal que eu tenho. E aí o negócio não vai convergir. Né? A depressão, por exemplo, vem de falta de neurotransmissor ou a falta de neurotransmissor vem da depressão. Né? O que vem antes? Isso não existe um consenso. Né? Até hoje fica-se na busca de o que vem antes. Né? Então a gente precisa melhorar esse ambiente nosso, tá? Para que isso ocorra de forma mais rápida. O que a gente sabe eu preciso melhorar essa conexão neural de uma forma perfeita para que isso funcione melhor. Né? E aí eu promovo esse ambiente, tá? Para neuroplasticidade, para neurogênese, tá bom? Enfim, a Débora respondeu aqui. Respondi. Tá, Débora, se tiver alguma pergunta, pode perguntar depois. Ficou redundante, mas tudo bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Neuroplasticidade, sim. Isso. Novas redes, novas conexões. Respondi. Isso.
Tá? Então a gente faz, de fato a gente faz. Né? Infelizmente não com essa velocidade que a gente queria, mas essa parte da reabilitação, a neurociência para reabilitação também está fantástica. Assim, né? A gente tem muitas coisas novas e é muito bom ver isso. Então, aquilo que a gente falou lá no início, neurociências, elas são muito amplas. Né? Existem vários caminhos, várias áreas. Aqui a gente fica mais específico e voltado para a saúde mental. Né? Mas, enfim, quando a gente fala de neurociências, são muitas coisas. Né? São muitas áreas. Então é difícil a gente falar de tudo e dar conta. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai ler sobre o assunto, a gente se sente menor. Né? Novamente, não somos donos da verdade, a gente sabe muito pouco e a gente tem que se retirar cada vez mais do processo. Aí aqui eu me coloco como terapeuta e coloco uma informação que eu aprendi uma vez aqui para todo mundo que trabalha com paciente. Né? Toda vez que a gente encontra com alguém, com uma pessoa, com um paciente, né, a gente precisa se retirar do processo porque a gente sabe muito pouco, né, ou quase nada. Daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, quando a gente for sentar aqui para conversar novamente sobre neurociência, a gente vai ver que a gente não sabe porcaria nenhuma. Então, assim, a gente precisa colocar em evidência o paciente, a pessoa que está ali, aquele ser complexo na sua particularidade, né? E se retirar do processo, diferente de outras teorias antigas até, que se colocavam como especialistas, sabedores de conhecimento, né? E como se tivessem muita coisa para passar para alguém, o próprio paciente naquela posição. E, na verdade, a gente não sabe nada. Né? O que a gente tenta fazer aqui é transmitir o pouco que a gente sabe sobre essa complexidade que é o ser humano. Né? Na espiritualidade, na parte científica, e no que a gente tenta aqui, de uma forma imperfeita, juntar uma coisa com a outra. Né? Que é o que a gente está fazendo. Né? Tentando juntar uma informação com a outra em prol da saúde. É o que a gente tenta fazer. Mas a gente sabe muito pouco. Né? Então aqui, o que a gente tenta fazer é isso, é transmitir conhecimento da melhor forma que a gente consegue. Né? Mas pode ser que amanhã, por isso que é importante a gente acompanhar, alguma coisa mude. Né? E muda, não é para a gente confrontar. Né? Olha, estava errado. Não, muda para a gente, vamos usar isso aqui para uma nova terapia. Né? Existem aí, amanhã a gente vai falar, o BrainSpot, o MDR, enfim, são abordagens novas da psicologia para tratamento. Ninguém aqui está falando de psicoterapia para jogar na cara de ninguém, né? Mas para a gente ajudar. Né? Então, enfim, o intuito é esse. Tá? Então, eu quero agradecer a todo mundo, né, pela presença, por estarem aqui hoje. Né? E amanhã a gente vai continuar desse ponto que a gente parou, tá? Da teoria da emoção construída, e a gente vai seguir daí para frente um pouquinho. E a gente vai dar algumas sugestões também de como a gente pode tratar algumas questões nossas. Né? Então, eu vou dar sugestão de tratamento mesmo, e a gente vai falar também de algo que a gente inseriu nesse curso online que a gente está fazendo aqui, que é a ansiedade. Tá? Então, a gente vai falar de quadro de ansiedade, diagnóstico e tudo mais, tá? Que acabou virando uma demanda e a gente incluiu. Então, a gente vai falar amanhã sobre isso também, tá bom? Então, quero agradecer a todos. Boa noite para vocês. Se precisarem de alguma coisa, entre em contato, tá bom? E, enfim, ficamos à disposição de vocês. Eu vou colocar só o e-mail aqui da gente, se vocês precisarem, para vocês entrarem em contato e a gente tentar ajudar vocês em alguma coisa que vocês precisarem, tá bom? Tem as redes sociais também. Podem entrar em contato com a gente no que vocês precisarem. Boa noite a todos. Até amanhã. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até mais. Obrigado.